Olá! Hoje nós vamos continuar a nossa playlist de eletrodinâmica no canal. Nos últimos dois vídeos aprendemos sobre as leis de Ohm e hoje vamos ter exercícios resolvidos desse conteúdo. O exercício 1 diz o seguinte: um resistor ohmico, quando submetido a uma DDP de 40 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade de 20 amperes. Quando a corrente que o atravessa for igual a 4 amperes, a DDP em volts nos seus terminais será. E daí nós temos as alternativas, né? Bom, para começar, nós podemos definir que o exercício 1 propõe uma comparação entre duas situações, em que nós temos o mesmo resistor com valores de DDP e corrente diferentes. Então, como ele compara valores de tensão, corrente e resistência, nós já sabemos que a equação que nós precisamos usar é a primeira lei de Ohm, que é tensão igual a resistência vezes corrente elétrica. No primeiro caso, o exercício diz que a tensão é 40 volts e a corrente é 20 amperes. E no segundo, ele só dá a corrente, que é 4 amperes, e ele quer saber a tensão. Mas como nós já sabemos que a resistência é a mesma, nós podemos utilizar a primeira lei de Ohm para encontrar a resistência, usando o caso 1, em que nós temos tanto a DDP quanto a corrente. Então nós sabemos que a diferença de potencial 1 é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Então a resistência é a tensão dividida pela corrente, o que nesse caso é 40 dividido por 20. Com isso nós sabemos que a resistência é igual a 2 ohms. Agora que nós encontramos o valor da resistência, nós temos que achar a DDP no segundo caso, né? Que é quando a corrente é igual a 4 amperes e a resistência nós encontramos agora é 2 ohms. Então nós vamos utilizar a mesma equação, que é a equação da primeira lei de Ohm. Então V2, que é a tensão no segundo caso, é igual a resistência vezes a corrente elétrica, o que na verdade é 2 vezes 4, né? 2 ohms, que nós encontramos anteriormente, e 4 amperes. Então 2 vezes 4 nós temos que a DDP no segundo caso é 8 volts, alternativa A. E agora, sem perder tempo, vamos ao exercício 2. Um resistor de resistência R, ao ser submetido a uma DDP V, passa a ser percorrido por uma corrente I. O valor da corrente elétrica, se a DDP for o dobro do valor inicial e a resistência for substituída por outra de valor 3R, é. E aí temos as alternativas. Bom, para começar a resolver esse exercício, nós vemos que mais uma vez é um exercício que compara resistência, tensão e corrente. Então é claro que nós vamos ter que usar a primeira lei de Ohm de novo. O exercício ele compara duas situações. Basicamente, no segundo caso, a DDP dobra e a resistência triplica. Então, em vez de V, nós vamos ter 2V, e em vez de R, nós vamos ter 3R. Um jeito fácil de resolver isso é simplesmente isolando a corrente elétrica na lei de Ohm. Se a DDP é igual a resistência vezes a corrente é igual a DDP dividida pela resistência. Então agora nós podemos tentar isolar a corrente no segundo caso. Então a corrente 2 é igual a DDP dividida pela resistência. Só que em vez de V nós temos 2V e em vez de R nós temos 3R. E agora nós só precisamos substituir I1 nessa equação. E I1 é justamente V sobre R. Então nós temos justamente uma equação de I2 em função de I1, como são as alternativas. E com isso nós podemos ver que a alternativa correta é a alternativa C. E agora nós vamos para o último exercício do nosso vídeo, que diz o seguinte: cientistas da Universidade de New South Wales, Austrália, demonstraram em 2012 que a lei de Ohm é válida mesmo para fios finíssimos, cuja área de seção reta compreende alguns poucos átomos. A tabela apresenta as áreas e comprimentos de alguns dos fios construídos, respectivamente com as mesmas unidades de medida. Considere que a resistividade mantém-se constante para todas as geometrias, uma aproximação confirmada pelo estudo. As resistências elétricas dos fios, em ordem crescente, são... E depois as alternativas, como sempre.
a gente vê que o exercício ele tem um enunciado grande, mas que nem tudo no enunciado é realmente importante para a resolução da questão, né? Então, ele fala em lei de Ohm, mas ele não fala em nem DDP e nem corrente elétrica. Pelo contrário, ele fala em área, ele fala em comprimento, ele fala em resistência elétrica, ele fala em resistividade do material. Então, nós já podemos perceber que essa é uma questão de segunda lei de Ohm e não de primeira lei de Ohm, né? E a segunda lei de Ohm, ela é a equação seguinte, né? Que nós temos que a resistência é igual a resistividade, que é ρ, vezes o comprimento L dividido pela área. Então, o que nós temos que fazer nesse exercício é, olhando a tabela, né? Olhando as medidas, calcular a resistência elétrica de cada um dos fios de maneira separada. E daí comparar essas resistências. Notando também que a resistividade ela é constante para todas as geometrias, ela é a mesma. Então, se ela é a mesma, nós não precisamos da resistividade, ou seja, nós poderíamos cortar ou nós podemos deixar a resistividade simplesmente como ρ na nossa equação e resolver o resto. Então, a resistência do fio 1, ela vai ficar ρ vezes o comprimento, que é 312, dividido pela área, que é 9. Né? Então, nós temos 34,66 ρ. A resistência 2, ela vai ficar ρ vezes o comprimento, que é 47, dividido pela área, que é 4. Então, nós temos 11,75 ρ. Resolvendo a resistência do fio 3, nós temos ρ vezes o comprimento, que é 54, dividido pela área, que é 2. Então, são 24 ρ, a resistência 3. E a resistência do fio 4, nós temos ρ vezes o comprimento L, dividido pela área, que é 1. Né? O comprimento é 106. Então, 106 dividido por 1, nós vamos ter 106 ρ. E agora, depois de resolver isso, o exercício ele fica fácil, né? Porque a única coisa que nós temos que fazer é separar as resistências em ordem crescente, da menor para a maior, né? Então, a menor nós temos que é R2, que é 11,75, depois R3, que é 24, depois R1, que é 34, e depois R4, que é 106 ρ. Então, nós podemos ver que a alternativa correta, né, olhando nas alternativas, é a letra C. Muito obrigado por assistir. Nós vamos continuar a nossa playlist de eletrodinâmica no canal nos próximos vídeos. Vamos falar um pouco sobre associação de resistores e também de potência elétrica. Por favor, deixe o like, se inscreva no canal e até a próxima.